professor aqui do Nova Bio, e agora vamos dar início à nossa videoaula sobre a origem da vida. Então, sobre a origem da vida, o que a gente precisa entender bem é o conceito de biogênese e abiogênese, que no começo do século XIX isso aí ficou bastante difundido entre alguns teóricos e eles passaram a discutir sobre o assunto, inclusive Aristóteles foi um grande defensor da abiogênese. Mas o que dizia a teoria da abiogênese, que também é conhecida como geração espontânea? Bom, essa teoria dizia pra gente que a vida pode passar a existir a partir do nada. Então, se você está vendo aí na sua banca de estudo um lápis, esse lápis poderia virar muito bem um caranguejo. Pois é, isso é a teoria da abiogênese. Então, a biogênese, no contrário disso, surgiu para dizer que a vida só pode surgir a partir de outro ser vivo. Então, a gente começa a ter um confronto de ideias e um confronto de experimentos que a gente vai ver logo mais, que confrontam biogênese e abiogênese. Bom, então vamos lá agora começar a estudar alguns teóricos que defenderam biogênese ou abiogênese. Então, um importante teórico que defendeu a abiogênese, que é aquela teoria da geração espontânea, foi o chamado Jean-Baptiste van Helmont. Então, ele deu pra gente uma receita de como criar ratos. Pois é, ele pegou um quarto fechado, bastante arejado, e colocou roupas sujas e restos de comida. Então, com o decorrer do tempo, alguns animais foram chegando naquele local e acharam legal para se reproduzir e continuar a vida. E não é à toa que alguns ratos chegaram lá. Mas ele não se deu conta que ratos não podem surgir a partir do nada. Então, tudo que acontecia de pensamento naquela época era muito bom. Por quê? Porque não tinha muito conhecimento científico acerca do assunto. Então, todo erro no século XIX foi de extrema importância para a evolução dos fatos e para onde a gente está hoje. Um outro filósofo bastante importante para a época foi o Francisco Redi. Algumas pessoas que morriam na época davam origem a vermes, os corpos estando em decomposição. Então, o que aconteceu? Ele quis provar que a teoria da biogênese é verdadeira de fato. Então, ele pegou 2 potes, um aberto e outro fechado, e colocou carne dentro. Então, a carne que tinha o pote aberto começou a criar esses vermes, e o pote que tinha carne fechada não criou vermes. Então, daí ele provou que o ser vivo só pode vir de outro ser vivo. Outro importante filósofo da época, que entrou em conflito sobre biogênese e abiogênese, foi Needham, e ele lutou contra Spallanzani. Needham fez o seguinte: ele pegou uma substância, aqueceu e colocou no recipiente com a rolha. Então, a partir de alguns dias, ele voltou a observar essa substância e teve a conclusão que nessa substância tinha micro-organismos, mas ele não se deu conta que a rolha dá vazão para o ar, e assim dá sim para ter micro-organismos. Spallanzani não concordou com Needham e disse o seguinte: eu preciso rever isso. Então, Spallanzani repetiu o experimento de Redi, adicionando uma nova fórmula, vamos assim dizer. Depois que ele colocou o recipiente aquecido no frasco, depois de um tempo ele aqueceu novamente. E assim ele matou a força vital dessa substância, que no caso seriam os micro-organismos descobertos por Needham. E assim, depois desse experimento, deu mais valor ainda à teoria da biogênese. Por quê? Porque um ser vivo só pode surgir a partir de outro ser vivo. Outro filósofo que a gente precisa conhecer é o chamado Louis Pasteur. Ele fez um experimento que ficou conhecido como pescoço de cisne. É isso mesmo. Então ele pegou uma substância e aqueceu, e tinha um gargalo que envolvia essa substância. Então, se ele quebrasse esse gargalo, o ar ia entrar em contato com a substância, e assim micro-organismos iriam entrar em contato e reagir com essa substância. Então, a partir daquele momento, aquela substância teria micro-organismos. Então, se ele não quebrasse esse gargalo, a substância não entraria em contato com o ar e não teria micro-organismos. Então, o que fica evidente para nós é o seguinte: se um ser vivo só pode surgir a partir de outro ser vivo, como surgiu o primeiro ser vivo? Então, depois de todos esses experimentos que provaram a biogênese, a abiogênese entrou em ascensão por conta disso.
Por conta de quê? Como surgiu o primeiro ser vivo. Então, o primeiro ser vivo surgiu a partir de algumas teorias. A gente tem a panspermia, que é o primeiro ser vivo deu-se origem a partir do cosmos, ou então a teoria química, que moléculas inorgânicas começaram a se juntar e depois se transformaram-se em moléculas orgânicas, depois em moléculas orgânicas ainda mais complexas, e aí então deram origem às primeiras células. Então, se você gostou desse vídeo, curta a nossa página no Facebook, compartilhe e assim você vai estar ajudando o nosso canal a crescer. Valeu! Tá bom? Tchau!